Hebreus 10, 19. Nós vamos meditar hoje dos versículos 19 a 25, mas nesse primeiro momento eu quero ler com você apenas os versículos iniciais. Então acompanhe comigo a leitura. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Se aproxime do Senhor. Você, por causa de Cristo, tem acesso ao Deus Todo-Poderoso. Hoje, meus irmãos, nós temos a alegria de, como igreja aqui, como assembleia reunida em nome do Senhor, como embaixada do Senhor, representantes do reino, nós tivemos o privilégio aqui de receber novos membros. 18 nomes foram trazidos, todos eles, para quem ainda está ansioso para saber, aprovados. Alguns aprovados mediante o batismo que ainda será consumado daqui a pouco. Mas nesse momento, é bom olharmos para um texto como esse de Hebreus e refletirmos sobre esse acesso que nos é dado a Deus por causa do Senhor Jesus, por causa da fé que Ele mesmo nos capacita a ter. E como então devemos nos aproximar desse Deus poderoso? Como deve ser a vida diante de Deus para aqueles que estão na presença dEle, para aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus. Esse texto nos ensina que nós temos acesso à presença de Deus. O acesso mais valioso. Melhor do que qualquer passe VIP, nós temos acesso ao Deus que criou todas as coisas e governa sobre todas elas. Esse texto vai nos ensinar como é que nós devemos então nos aproximarmos de Deus por meio desse acesso que nós temos a Ele. E a primeira coisa que Ele nos ensina é que nós nos aproximamos de Deus caminhando por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Não existe outra forma de acessarmos o Pai, senão caminhando por meio de Jesus. Vamos ler novamente esse texto inicial e perceba como isso é enfatizado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Nós nos aproximamos de Deus, caminhando por meio de Jesus. O santuário aqui é uma expressão que também tem na mente do autor aos Hebreus a ideia do Santo dos Santos, o local que era o mais importante do antigo templo que existia para o Senhor. Quando o tabernáculo foi construído, ele tinha algumas divisões, mas existia um local que não era entendido apenas como santo, ele era o Santo dos Santos, era o local mais santo, porque era onde Deus, em sua presença, vinha habitar de maneira especial. Esse local, o Santo dos Santos, era tão importante que ninguém podia entrar ali. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser uma única pessoa. Não era um sacerdote, mas era o sumo sacerdote, era o sacerdote maior, aquele que era escolhido por Deus, por meio do seu povo, para uma única vez no ano entrar na presença de Deus. Antigamente, a presença de Deus de maneira mais especial só era acessada uma única vez no ano. Não podia ser acessada outras vezes. Aqueles que tentassem fazer isso morreriam. Além disso, apenas uma pessoa podia entrar ali. Se você estivesse vivo naquela época, você não poderia entrar no Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote, um único homem em todo o povo de Deus representado ali por Israel naquela época, só ele podia entrar
e uma vez no ano. Mas, graças a Cristo Jesus, as coisas mudaram. Esse texto é uma chamada do autor aos Hebreus, se incluindo no meio e dizendo: meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, ou seja, para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença de Deus de forma mais íntima, pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos. Jesus é o único meio pelo qual nós temos acesso à presença de Deus. Qualquer pessoa que tentar entrar na presença de Deus sem Cristo falhará, não será ouvido, não será recebido. Somente os que têm Jesus, o sangue de Jesus sobre si, conseguem entrar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, encobrem o rosto de Deus de nós, para que Ele não nos veja e Ele não nos ouça. Os nossos pecados não são pequenas coisas, falhas, pequenos erros, desculpas. Os nossos pecados são os crimes mais sérios de todo o universo. Uma mentira que você faz é algo extremamente criminoso, errado, pecaminoso. Nossos pecados nos afastaram diante da presença desse Deus, que é tão santo, tão puro, que ninguém com manchas de pecado consegue entrar em sua presença. Ele permitia que um homem, simbolicamente representando o seu povo, através de um ritual elaborado de purificação, simbolizasse então a sua santidade para entrar na presença dele uma única vez, representando aquele povo e o purificando. Mas esse homem, assim como os sacrifícios que aconteciam diante da presença de Deus, eram apenas sombras, tipos, não eram coisas concretas, não tinham poder em si mesmos, eram símbolos. Esses homens que ao longo da história, um por vez, foram se tornando sumo sacerdote e entrando no Santo dos Santos, simbolizavam o verdadeiro sumo sacerdote, Cristo Jesus, aquele que entrou na presença de Deus e de uma vez por todas está ali, representando o seu povo, representando a você, se você está nele, nos representando diante desse Deus Santo. Cristo, aquele que foi escolhido por Deus como sumo sacerdote eterno, sem substituto, sem um fim ao seu mandato, ele está na presença de Deus e ele entrou porque ele é santo, ele é puro e ele é o único que pode estar na presença de Deus pelas suas próprias obras. Mas esse Senhor Jesus é aquele sumo sacerdote que, representando o seu povo, não foi apenas a representação da santidade do homem que sacrificava para purificar o povo. Ele representou o sacrifício do povo. Ele é tanto sumo sacerdote como ele é o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi sacrificado para nos purificar. Cristo Jesus foi o sacrifício perfeito, através do sangue de quem nós somos purificados. Quando você está limpinho, tomado banho, arrumado, com terno, mas você se apresenta diante de Deus sozinho, pelas suas próprias obras, você é mais imundo do que o mais sujo dos mendigos que se apresentar diante de Deus, coberto pelo sangue de Cristo Jesus como o seu Senhor. É o sangue de Jesus que, ao invés de nos sujar, nos limpa e nos purifica de todas as manchas que o nosso pecado trouxe até nós. E é muito lindo perceber nesse texto como é pelo sangue dele que nós conseguimos entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Porque é só então que somos purificados
para entrarmos na presença desse Deus que é santo e puro. Mas não é só isso. Ele é o novo e vivo caminho por meio do qual nós caminhamos para a presença de Deus. O que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você quer ir ao Pai? Você quer ter acesso a Deus? Não adianta você se purificar externamente. Não adianta você se encher do perfume das suas boas obras. Elas fedem na presença de Deus. É só por meio do sangue de Jesus, andando nos caminhos que Ele abriu, no caminho que Ele é, que você consegue entrar na presença desse Deus. E o que é muito interessante também é perceber como isso acontece por meio do véu, que é a carne de Cristo. O Santo dos Santos era separado do restante do tabernáculo por um véu, por uma cortina, que impedia as pessoas de verem o que estava ali dentro e impedia as pessoas de acessarem o que estava ali dentro. Mas é interessante olharmos para os evangelhos e percebermos que quando Cristo morreu, é dito que o véu que estava fazendo separação entre nós e a presença de Deus foi rasgado por causa da morte de Cristo Jesus. Meus irmãos, esse véu, ele era um símbolo, mas é a carne de Cristo, que é o véu que foi rasgado para que nós tivéssemos acesso a Deus. É esse véu que foi rasgado por nós. Quanto você medita nisso? O quanto você agradece a Deus por causa disso? Você que merecia ser rasgado. Você que merecia ser condenado, ser destruído. Mas Deus enviou o seu próprio Filho, o seu Filho amado, o seu Filho santo, sem pecado, para se fazer pecado em seu lugar. E para se deixar rasgar, para que você entrasse vivo na presença de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. É por causa dele que nós temos acesso ao Pai. Caminhando por meio de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Essa mensagem que nós temos que lembrar sempre. Essa é a mensagem que nós temos que meditar a todo momento, todos os dias. Mensagem que deve fortalecer a nossa fé. A mensagem que nós vamos simbolizar hoje pelas ordenanças que Ele nos deu do batismo, da ceia. A mensagem desse Senhor perfeito, que se deixou rasgar, para que nós tivéssemos acesso por meio do seu sangue, como puros na presença de Deus. O sumo sacerdote entrou na presença do Senhor. Ele não precisou sair, ele continua lá todos os dias. E ele não somente fez isso, ele nos levou com ele. Todos nós estamos na presença do Senhor, estamos no Santo dos Santos, com Jesus, o nosso Salvador. Por isso, aproximemo-nos. Se aproxime da presença de Deus, caminhando por meio de Jesus. Além disso, faça isso confiantemente, é o que o texto continua dizendo. Versículo 19 diz: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Talvez você não tenha se deparado com exatamente essa versão, é diferente inclusive da que eu estava lendo. Essa aqui é a tradução que a NVT, a Nova Versão Transformadora, faz. Ainda assim, ela traz a mesma ideia que o texto que nós vemos aí na Nova Almeida Atualizada ou em outra Bíblia que você tem. Nós podemos entrar com ousadia, nós podemos entrar com confiança, nós entramos na presença de Deus não temendo, mas confiantes, porque Ele não vê mais em nós pecado, Ele vê em nós santidade e pureza, porque o Filho dele se rasgou por meio do seu sangue nos purificar. Você não precisa ter medo de entrar na presença de Deus. Você deve fazer isso com confiança,
Confiança é em Jesus, porque Ele está ao seu redor. Ele guarda você em seus braços. E dos braços dele ninguém vai lhe tirar. Dos braços dele ninguém consegue lhe mandar embora. E nos braços dele você está seguro, seguro para entrar na presença desse Deus tão grande e poderoso. Então entre com confiança, entre com ousadia. E aqui vale uma aplicação importante. Você entra assim na presença de Deus a qualquer momento. Não é uma vez no ano ou quando você está vestido das suas obras de santidade. Você entra na presença do Senhor a qualquer momento, até mesmo quando você peca. É muito comum que pessoas que acabaram de cometer algum tipo de pecado, talvez tenham sido irados, rudes com alguém, talvez tenham cometido algum outro pecado mais sério. Pensem, não, agora eu não posso orar ao Senhor. Eu não posso entrar na presença desse Deus. Claro que pode, porque você não entra pelos seus méritos. Você não entra sendo visto por quem você é e como você está limpo em si mesmo. Se fosse assim, você não entraria nem agora, que você está aqui tão bonitinho, tão arrumado, tão santo na igreja, de manhã, no domingo. Você não entraria na presença de Deus se dependesse de você em momento algum, mas porque por meio de Cristo você entra a qualquer momento, principalmente quando você peca, porque você entra pedindo perdão a esse Deus, sabendo que você está diante da presença dEle, arrependido ao ver a beleza e a santidade dEle, e ao ver as marcas nas mãos do seu Salvador, que se deixou perfurar, que se deixou rasgar, para que você tivesse acesso ao Pai e andasse de acordo com a vontade dEle. Então, entre na presença de Deus e entre com confiança, entre com alegria, entre satisfeito, sabendo que Ele não vai rejeitar você. Você hoje é filho, porque o Filho morreu para lhe salvar. Então entre com confiança na presença desse Deus. Entre também tendo um novo coração. A maneira de nós acessarmos a Deus é tendo um novo coração. Se nós tentarmos fazer isso com o nosso coração antigo, de pedra, manchado pelos nossos pecados, nós não conseguiremos. As pessoas que ainda têm esse coração estão mortas em seus delitos e pecados. Elas são inimigas de Deus, filhos da ira. E elas nem querem entrar na presença de Deus. Elas querem fugir, elas querem que os montes se lancem sobre elas para escondê-las da presença de Deus. Mas aquele que tem um novo coração, aquele que foi transformado, esse entra na presença de Deus, caminhando por meio de Jesus, confiantemente. Versículo 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência. Nós nos aproximamos de Deus porque o nosso coração foi purificado. E aqui vale enfatizar, o que o texto está dizendo não é: espere você ter um coração sincero. Espere você ser santo, perfeito e sem pecado. Espere que as suas obras sejam maravilhosas, que a balança imaginária que você criou entre as suas ações boas e más esteja lá em cima para as ações más e cheia de boas obras. Não espere, na verdade, por esse momento. Sabe por quê? Ele nunca vai chegar. Hoje, meus irmãos, eu creio que a pessoa, sem citar nome, não vai ficar ofendida de que eu fale isso, mas eu lembro que alguém que se tornou membro aqui hoje, como eu mencionei diante da membresia, quando conversei com ele pela primeira vez, ele disse: eu ainda preciso melhorar muito para ser salvo. E o que eu respondi foi não. E hoje essa pessoa entende, ela não tem que melhorar muito. Ela está na presença de Deus. E ela está porque Cristo foi perfeito. Ele não melhorou, ele foi perfeito como representante dela. Ele é o nosso representante perfeito. Nós não precisamos nos purificar para nos colocarmos diante da presença dele. Nós nos purificamos através dele, passando pelo sangue dele, e então entramos na presença de Deus.
é porque o Senhor vem até nós enquanto estamos mortos com esse coração que não bate mais de tanto peso de pecado, de tantas camadas de pecado. Porque Ele vem até nós e Ele quebra essas camadas, Ele purifica o nosso coração e Ele põe vida de novo. Ele nos dá o fôlego do Espírito Santo, que então nós voltamos a viver. Nós somos purificados, temos um coração novo, um coração sincero, um coração livre de má consciência, um coração que entra na presença de Deus confiante, porque Jesus morreu por nós. É assim que você tem que entrar na presença de Deus. É assim que você tem que valorizar a presença do Senhor. Então entre com um novo coração. Não um coração novo que você fez para si, mas um coração novo que Ele lhe deu graciosamente, sem que você merecesse. Um coração que Ele cuida e que você deve valorizar e deve fazer o que está ao seu alcance para mantê-lo puro, mas sempre confiando que é a pureza de Cristo que lhe dá acesso ao Pai. Nós entramos na presença de Deus, temos acesso ao Pai e nos aproximamos de Deus também, meus irmãos, obedecendo às suas ordenanças. O que é que eu quero chamar aqui de ordenanças? É a frase, é a palavra que os batistas costumam usar para se referir aos sacramentos, ao batismo e à ceia do Senhor. Olha só o que aqui o versículo 22 diz. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aqui nós vemos uma referência ao batismo, a esse sacramento, a este mandamento, a essa ordenança que nós veremos pessoas participarem aqui hoje e que nós já participamos com o Senhor. Através dessas águas, que não são puras em si mesmas, mas através delas, nós simbolizamos a lavagem do nosso corpo, a lavagem da nossa alma, a lavagem de nós mesmos, que joga fora todos os pecados e que nos faz nascer de novo diante da presença de Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos uma referência a esse que foi um mandamento do Senhor para todos os seus discípulos. Porque antes de subir aos céus, é dito lá em Mateus 28, 18, na famosa grande comissão, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor nos mandou fazer isso. Se você é um verdadeiro cristão e ainda não fez isso, você precisa fazer. Você precisa encontrar uma igreja local, onde você possa caminhar ali, se envolver com aquela igreja, ser ensinado e se tornar um discípulo, como Jesus disse, olha, vão e façam discípulos. O ser discípulo implica ter um conhecimento de saber de quem eu sou discípulo. Conhecer esse meu Senhor. Então, ouvindo quem é esse seu Senhor, comprometido com essa igreja local que está discipulando você, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que alguns irmãos farão aqui hoje. Não é isso aqui que vai salvá-los. Não é isso aqui que vai purificá-los. Batismo não salva. Batismo em si mesmo não purifica. Ele simboliza espiritualmente aquilo que aconteceu de verdade por causa de Cristo Jesus. Porque Cristo nos lavou com seu sangue, nós então somos purificados e salvos. Você é salvo pela fé que o Senhor mesmo te deu como um dom dele. Lembra? Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus deu a você a fé
Então você é chamado a continuar o passo de fé e se deixar, como o texto de Hebreus está dizendo, lavar o seu corpo com água pura. Mais uma vez, um símbolo que precisa ser obedecido porque o Jesus, o nosso Senhor, instituiu e mandou. Mas um símbolo daquilo que espiritualmente Deus já fez em você, se você verdadeiramente crê e quer ser batizado. Aqui nós temos essa referência, falando da importância do batismo. O que é o batismo? A Confissão de Fé Batista de 1689 dá a seguinte definição: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo da sua comunhão com Ele, ou seja, do seu relacionamento com Ele, da sua conexão com Ele, em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus através de Jesus Cristo para viver e andar em novidade de vida. O batismo tem muitos significados e todos eles apontam para algo que verdadeiramente aconteceu conosco por causa de Cristo Jesus, por causa da fé que Ele nos deu. A fé que nos dá acesso à graça, que é tudo o que precisamos para ser salvos, mas que também, uma vez salvos, nos leva a viver de acordo com a vontade dEle, incluindo a vontade dEle de que sejamos batizados. O Catecismo Batista, em sua pergunta número 100, vai falar um pouco mais desse papel da água, e ele diz: o batismo é uma santa ordenança em que a lavagem com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simboliza a nossa união com Cristo, nossa participação nos benefícios do pacto da graça e nosso compromisso de sermos do Senhor. Através do batismo, nós somos purificados pela água, somos perdoados de todos os nossos pecados, nós somos santificados e dedicados, consagrados para viver para o Senhor. Mas perceba que esse através é o através simbólico. Essas coisas acontecem, acima de tudo, caminhando por meio daquele que se rasgou por nós. Mas Ele quis que nós, diante das pessoas, diante de nossos irmãos, diante do mundo, professássemos a nossa fé, afirmássemos aquilo que cremos e encenássemos aquilo que Ele fez por nós, para que quando nós mergulhássemos nessa água, simbolizássemos a nossa morte, o nosso enterro, o ir para debaixo do solo, para que então, ao sairmos da água, simbolizássemos a nossa ressurreição, a nossa nova vida, porque foi isso que Ele fez. Ele morreu por nós, permaneceu debaixo dessa água, desse chão, 3 dias, mas Ele ressuscitou, e Ele está com o Pai, e Ele nos dá esse acesso ao Pai. Aqui, meus irmãos, vale a pena também enfatizar. Richard Phillips, um comentarista bíblico, ele chama a nossa atenção para o que outros estudiosos, inclusive João Calvino, disseram sobre esse texto de Hebreus que estamos lendo, sobre esse versículo específico da lavagem do corpo. E ele diz assim: a maioria dos comentaristas vê isso como uma referência ao batismo. E é difícil negar a ligação, realmente. É uma ligação, é uma conexão para o batismo, é isso que o autor tem em mente. Contudo, com certeza, João Calvino está correto ao ver a questão não simplesmente no batismo em si, não simplesmente na prática de mergulhar, mas naquilo que o batismo simboliza, a renovação espiritual, que é obra do Espírito Santo. Calvino nos lembra das palavras de Ezequiel 36, do 25 ao 26, que são necessárias para que adoremos a Deus como devemos. Então aspergirei água pura sobre vós, e purificarei vocês de todos os pecados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O batismo simboliza essa lavagem que o Senhor já havia prometido aos seus servos e que Ele nos dá pela ação do Espírito Santo em nós. Se você verdadeiramente crê em Cristo, você já foi lavado e purificado.
Se você ainda não batizou, você precisa cumprir o que Jesus mandou e simbolizar isso diante de todos. Mas, acima de tudo, lembre, não é essa prática, não é isso em si que salva, é Jesus e Ele somente. Só Jesus nos salva. Ainda mais nesse texto, nós vemos algumas lições que eu também quero trazer, ainda de maneira curta, devido à nossa proposta de fazer ainda o batismo e a ceia nesse culto. Nós vemos, meus irmãos, que nós temos que acessar a presença do Pai, nós temos que nos aproximar do Pai, guardando nossa fé com firmeza. É isso que o versículo 23 diz. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse texto aqui, muito provavelmente, tem uma conexão tanto com a confissão que nós fazemos no ato do batismo, como a confissão que nós fazemos ao longo de toda a nossa vida. A confissão do quê? O confessar o quê? O afirmar, prometer, se comprometer com o quê? Com a fé revelada na palavra, com a fé na mensagem do Evangelho, com as palavras do nosso Deus. Aqui nós vemos que devemos nos aproximar de Deus, guardando sempre firmes em nós o Evangelho que nos salvou, sem jamais esquecer dele, sem jamais o abandonarmos, sem jamais perdermos o valor que devemos dar a ele. Você é chamado para se aproximar de Deus, conhecendo bem aquilo que você crê, aquilo que você professa. Por isso que você tem que ler isso aqui diariamente. Por isso que você tem que estar o tempo todo meditando nessa palavra. Porque você tem que fortalecer a sua fé. E a fé vem pela pregação. E a pregação vem pelo quê? Pela palavra de Cristo. Então medite nessa palavra diariamente, para que sua fé seja fortalecida e você seja guardado por esse que é o Evangelho que te salvou. Você seja alimentado por ele, fortalecido por ele, e você guarde essa confissão, para que ela permaneça sendo dita por você diante dos homens, não só como foi no dia do seu batismo, ou será hoje no seu batismo, ou outro dia no seu batismo, mas ao longo de toda a sua vida, guarde essa fé, guarde essa confissão, confesse a Deus diante dos homens. Porque quando confessamos com a boca ao Senhor Jesus e em nosso coração cremos de verdade que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Nós somos salvos. Acesse também a presença de Deus, nunca se esquecendo que você tem que fazer isso, cuidando dos outros. Você não foi chamado para entrar na presença de Deus sozinho. Jesus não fez isso. Ele entrou levando o seu corpo. Você não é a igreja. Você não é a igreja. Você é um membro. A igreja é o plural. É a combinação dos membros. Você não foi conectado só ao cabeça. Você foi conectado ao corpo e a todos os seus membros. Você não é chamado para entrar na presença de Deus sozinho. Porque se você for decepado do corpo, você não vai conseguir caminhar na presença do Senhor. Mas se você está conectado a Ele, o cabeça vai conduzir você e todos os outros membros que estão ligados a você à presença de Deus. Por isso que você tem que entrar na presença de Deus cuidando do próximo, cuidando dos seus irmãos, cuidando das pessoas à sua volta, amando as pessoas à sua volta. Nós hoje vamos renovar aqui, como Igreja Batista Reformada de Jundiaí, o nosso pacto de membresia, o nosso compromisso perante Deus, perante as pessoas que estão presentes e perante uns e os outros. Falando daquilo que nós cremos e daquilo que nós prometemos fazer, falando que nós vamos cuidar uns dos outros. Nós somos chamados a parar de pensar só em nós mesmos. Você não é chamado para ter uma vida com Deus sozinho. Você é chamado para viver na comunidade da fé. Você é chamado para se importar com as pessoas que estão sentadas à sua volta. E principalmente aquelas com quem você faz um compromisso, um pacto na igreja local. Você tem que saber o nome dessas pessoas. Você tem que orar por essas pessoas.
Você tem que andar com essas pessoas, não só aqui no domingo, poucas horas. Mas no dia a dia, você tem que dar um jeito de que essas pessoas façam parte da sua vida e parar de viver de forma egoísta, pensando só em si e correndo assim que termina o culto para ninguém conversar com você. Pelo contrário, você tem que ficar aqui, você tem que conversar com as pessoas, você tem que vencer a sua timidez, você tem que criar relacionamentos e você tem que fazer com que esses relacionamentos ultrapassem aquelas portas, para que eles estejam no dia a dia. Olha o que é que o texto diz, meus irmãos. Versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Você é chamado não somente para permanecer animado e alegre e obedecendo ao Senhor. Você é chamado para animar os outros. Isso não é papel só do pastor, não. Se você acha que o papel do pastor é ser uma espécie de líder de torcida, de animador de público, de fazer as pessoas se motivarem, uma espécie de coaching, primeiro tira essa ideia de coaching. Mas em segundo lugar, saiba que ele então não é o único, você também é. Você também é um animador. Você também é chamado para animar a fé dos seus irmãos. Você também é chamado para estimular seus irmãos nas boas obras. E você faz isso dando exemplo, e ensinando, e cuidando, e carregando de mão dada, levando essas pessoas junto com você. Então entre na presença de Deus, mas não entre sozinho. Porque se você estiver sozinho, Ele vai dizer, você não está ligado ao corpo pelo qual meu filho morreu. Ele não quer você sozinho. Ele quer você, mas Ele não quer você sozinho. Ele quer você ligado aos seus irmãos, ligado ao corpo pelo qual Cristo morreu. Jesus ama a sua igreja. Aí você diz, não, eu amo Jesus, eu só não amo a igreja, eu não amo seus discípulos. Me diga uma coisa, é possível você dizer que ama Jesus sem amar aquele ou aqueles que Ele amou a tal ponto de ter morrido por eles? Não é possível. Se alguém chega para mim e diz que me ama, mas não cuida dos meus filhos, e deixa que meus filhos simplesmente se prejudiquem por alguma situação que eles poderiam ter cuidado, essa pessoa não me ama, porque não ama aqueles que eu mais amo. Não ama meus filhos, não ama minha esposa, como é que me ama então? Como é que você diz que ama a Jesus, mas não ama a igreja? Você tem que amar a igreja. Não existe cristão desigrejado, porque você tem que amar a comunidade e você tem que amar aquele que Jesus amou ao ponto de morrer por ele. Então ame seus irmãos e cuide deles. E faça isso na prática mais adequada, não a única, mas a mais adequada, para que esse cuidado aconteça. Aproxime-se da presença de Deus, cultuando com os seus irmãos. Versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não, sou cristão, mas eu não ligo para a igreja, eu sou desigrejado. Não, sou cristão, mas eu não preciso de igreja. Não tem nada falando sobre isso. Eu digo, o que é que você faz com esse versículo? O que é que você faz com tantos outros textos que nos ensinam? Façam isso uns aos outros. Como é que você faz uns aos outros? Você vai para o espelho e você fica falando consigo mesmo? Você se anima? Você se exorta? Você se corrige sozinho? Você precisa cumprir os mandamentos do Senhor, que são uns aos outros. A Bíblia não foi escrita para Saor, para João, para Maria. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus. E ela é falada no plural. 90% dela é, vocês façam isso. Vocês se alegrem nisso. Não é você. Pare dessa fé particular tão inadequada. Sim, você tem que ter uma fé privada, sua com o Senhor, mas ela não pode ser exclusivamente sua. Ela é com os seus irmãos. E onde você vai viver isso com seus irmãos? Você vai viver na igreja local. Não deixe de se congregar. Valorize a comunhão. Aqui estamos congregando. Estamos juntos, como corpo reunido, adorando e aprendendo mais sobre o nosso Senhor. Valorize a igreja local. Faça parte de sua membresia, da membresia de uma igreja, onde você se comprometa a prestar contas,
a servir e a ser servido. Você não é chamado a viver sozinho. Você não é chamado a dizer quem é você para se meter na minha vida. Você é chamado para dizer se meta na minha vida e me ajude, porque eu sozinho vou me perder. E você é chamado para valorizar o culto dominical, que é onde nós, como Assembleia do Senhor, como corpo do Senhor, nos reunimos para adorar a Deus, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas valorizando isso daqui, considerando este o momento mais importante da semana. O culto não é algo que tem que estar espremido na sua agenda. Se der, eu vou. Se eu estiver bem, acordar bem, eu vou. Se eu estiver descansado, eu vou. Se o carro estiver com gasolina, eu vou. Se estiver com a temperatura ideal, eu vou. Não, não é assim não. Você é chamado para se preparar de todas as formas para estar aqui. Você tem que passar a semana inteira pensando, está tudo pronto para eu cultuar ao Senhor com os meus irmãos? Para eu congregar com os meus irmãos? É interessante, se a gente pergunta assim, o que é mais importante, Deus ou trabalho? As pessoas vão dizer, Deus! O que é mais importante, cultuar a Deus ou trabalhar? Cultuar! O que é que você falta quando precisa arrumar alguma coisa da casa e não teve tempo? O que é que você falta quando você tem que viajar? O que é que você falta quando qualquer coisa acontece? O culto ou o trabalho? Não, o trabalho não pode, porque eu vou perder salário, meu chefe vai demitir. Falta o culto, porque Deus é gracioso. Isso é ver uma graça barata. Sim, Deus é gracioso, é. Mas se você entendeu essa graça, você valoriza essa graça. E você ama estar na fonte dessa graça. Desfrutando dessa graça com seus irmãos que foram alvos dessa graça. Então você valoriza o culto e você faz de tudo para não perdê-lo e para cultuar ao Senhor. Você faz devocional? Faz culto doméstico? Bênção, faça mesmo. Porque também se você vem para o culto, mas não faz essas coisas durante a semana, você é aquele cristão de domingo, né? A profissão do domingo. No domingo eu sou cristão, a minha profissão, no resto eu faço qualquer coisa. Mas em contrapartida, não venha me dizer, não, eu faço devocional, eu faço culto doméstico, pastor. Por isso, quando eu falto o culto, está tudo bem. Eu faço o culto doméstico em casa depois. Eu faço devocional. Não é a mesma coisa. Você tem o dever de se congregar com seus irmãos. Parar de pensar só em você e em sua família. E pensar nos seus irmãos. Você tem que ser luz na vida deles, e eles são luz na sua vida. Você tem que ensiná-los e eles ensinam a você. Você tem que cuidar deles e eles cuidam de você. Então valorize a comunhão da igreja local. E faça tudo isso ensinando e até mesmo admoestando, corrigindo. Nós somos chamados a amar tanto uns aos outros que nós corrigimos uns aos outros. Que nós com amor, carinho, cuidado, apontamos os erros. Não venha com não julgueis, que não julgueis é uma má interpretação. O ensino é julgue de acordo com a palavra, não precipitadamente, e com o objetivo não de condenar a pessoa, e sim de cuidar dela, para ajudá-la, não porque você é mais santo que ela, mas para que junto com ela, vocês se santifiquem e vocês andem nos caminhos do Senhor. Portanto, faça isso corrigindo. E por fim, aproxime-se da presença de Deus, esperando o grande dia. O texto diz, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia do Senhor Jesus está se aproximando. Ah, Saul, mas isso é falado 2000 anos atrás. Sim, um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. O tempo do Senhor é o melhor tempo. Ele não falhará, ele não tardará. O Senhor virá. Ele consumará tudo que ele já começou. E esse acesso que nós começamos na presença de Deus, nós consumaremos passando a eternidade com Ele, desfrutando de uma alegria muito maior do que a que nós temos agora. Por isso que nós somos chamados a juntos nos corrigirmos, nos admoestarmos, permanecermos cultuando e esperando esse dia, com alegria. Não é com medo de Jesus voltar, é com alegria, confiantes. Não é pensando, mas e se Jesus voltar? Não, é alegre e confiante, porque quando Jesus voltar, ele vai terminar a obra que ele já começou. E você pode confiar nisso, porque ele é fiel para cumprir o que prometeu. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus. E como o autor aos Hebreus diz em outra passagem, portanto, meus irmãos, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia
e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Que seja assim, que nós nos aproximemos de Deus. Oremos ao Senhor. Nos aproximemos da presença dEle agora através da oração. Santo Deus, chegamos a Ti pelos méritos de Cristo Jesus, alegres e gratos porque Ele morreu para nos salvar e Ele ressuscitou para consumar a salvação que Ele nos dá. Que o Senhor nos faça, Pai, amar cada dia mais Cristo Jesus, amar e conhecer o Evangelho, guardar firme em nós a confissão da nossa fé, nos certificarmos de que participamos das Tuas ordenanças, dos Teus sacramentos, fazermos todas essas coisas juntos, animando uns aos outros, caminhando juntos, cultuando, valorizando o culto, esperando aquele grande dia em que tudo será consumado, fazendo tudo isso, Pai, confiantemente caminhando por meio de Jesus, que por nós morreu para nos salvar. Que assim o Senhor avive a nossa fé, que aqueles que já estão batizados, já são membros de uma igreja, que eles continuem a caminhada da fé, lembrando desse evangelho, guardando essa confissão, vivendo dedicadamente assim. E que aqueles que se tornam membros dessa igreja hoje e que vão ser batizados agora também tenham tudo isso em mente, a cada dia que caminharem aqui. Que nós, como igreja que o Senhor tem conduzido, vivamos dessa maneira, na Tua presença, nos aproximando do Senhor dessa maneira e vivendo para a Tua glória. E que à medida que outras pessoas chegam, que não sejamos um grupo que exclui os de fora, que os recebamos, para que junto conosco eles também caminhem rumo ao Senhor e se aproximem de Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.